bom dia. Estamos hoje aqui à conversa com a Mariana, já lá vamos. Este webinar, esta conversa está integrada no mês da sustentabilidade da Saint-Gobain. É um mês da sustentabilidade, mas que está focado nos pilares da neutralidade carbónica, da circularidade, mas também em todos os pilares que estão relacionados com o tema do bem-estar e das pessoas. E, portanto, um dos nossos pilares, dos 6 que já veremos à frente, é diversidade e inclusão. Um tema tão importante nos dias de hoje e que vamos ter a oportunidade de explorar. Portanto, mais tarde surgirá também a Mariana. Eu não sou especialista do tema, importa dizer isso. Estou aqui a representar a Saint-Gobain Portugal e a Saint-Gobain enquanto grupo, já que é um tema importante para o grupo. E, portanto, vou fazer uma breve apresentação de como é que isto está integrado na estratégia da Saint-Gobain e no coração da Saint-Gobain. E depois passarei então a palavra à Mariana para nos falar, ela sim, enquanto especialista no tema, sobre como é que podemos melhorar também a nossa forma de estar desde essa perspectiva. Então, antes de mais, dar aqui uma palavra muito breve sobre o Grupo Saint-Gobain e começar pelo nosso propósito. O nosso propósito é Making the World a Better Home, está em tudo ligado com o tema da sustentabilidade, desde este ponto de vista mais abrangente, portanto, do CSR, que tanto ouvimos falar. Portanto, olhamos para aqui de fazer do mundo um lugar melhor, uma casa melhor, desde o ponto de vista de casa, lugar, nós trabalhamos com materiais de construção, mas também enquanto planeta, portanto, e que seja bom para nós todos. É uma ambição profunda, trabalhamos todos os dias para isso e reflete efetivamente quem somos e trabalhamos todos os dias, temos ação orientada para isso. Portanto, foi um propósito já agora trabalhado com muitos colaboradores à escala global e, portanto, fazemos para que todos os dias ele seja cumprido. Depois, falando aqui também na visão de ser líder em construção leve e sustentável, através de soluções que melhorem o dia-a-dia de todos, e aqui pensando de todos, mais uma vez voltando ao contexto da construção, de quem constrói e de quem habita os edifícios. Um dos nossos pilares é também de quem aplica os produtos, também o faça com a devida segurança e com o devido bem-estar. Nós sabemos que isso é uma área que também tem vindo a mudar muito. Se olharmos aqui para o plano estratégico a 2025, não vou olhar com detalhe, mas acima de tudo está aqui a nossa visão, está aqui o nosso propósito, como já falei, mas acima de tudo, olhando para estes 6 pilares com impacto, nós vemos que os 3 de baixo estão em tudo relacionado com as pessoas e com o bem-estar. Portanto, acima de tudo, construir relações fortes e trabalhar muito o tema da diversidade e inclusão. Portanto, esse é um dos pilares. E é um pilar crítico. Portanto, construir as melhores equipas num local de trabalho diverso e inclusivo é claramente um dos nossos pilares, a par com incorporar a responsabilidade social e empresarial nas nossas decisões e ações e reforçar a cultura tech, aqui um estrangeirismo, porque também somos um grupo global de confiança, empoderamento e colaboração. Portanto, a par naturalmente com a rentabilidade e a posição forte que a empresa tem. Depois, apenas para terem uma noção da escala do grupo, portanto, nós temos o compromisso de neutralidade carbónica em 2050 e fazemos parte dos 100 grupos mais inovadores do mundo. Temos mais de 350 anos de história, estamos presentes em 75 países e já agora fazer uma ressalva em relação ao tema que estamos aqui a trabalhar hoje, que estar em 75 países também e colaborar todos, nós colaboramos todos os dias com muitos destes países e, portanto, isto também traz muito do que é a diversidade e inclusão, do cuidado que temos que ter e da inclusão que temos que ter, porque estamos a falar diariamente com colegas de todas as partes do mundo. Depois temos 8 centros de investigação e desenvolvimento espalhados pelo mundo, temos aproximadamente 168 mil colaboradores e 900 fábricas em todo o mundo. Depois, deixar também aqui uma ressalva muito relacionada com o que estava a dizer há pouco, do bem-estar. Portanto, naturalmente que nós estamos muito orientados para o nosso desempenho também, enquanto empresa e nos nossos materiais, não é? Mas é importante também que isso traga conforto a quem habita as casas, trabalhe o tema da eficiência energética tão importante, dos recursos e circularidade e a saúde e segurança de todos os envolvidos. Se olharmos para a sustentabilidade, e aqui de forma mais abrangente, como fiz questão de ressalvar logo desde o início, que é um compromisso para nós,
Gostava de reforçar aqui os princípios de conduta e ação da Saint-Gobain, que mais do que ser algo que normalmente as empresas têm por defeito criado, que parece algo banal, fazemos para que não seja. Os princípios de conduta e ação da Saint-Gobain fizeram este ano 20 anos e é algo que fazemos questão de celebrar e de relembrar a todos os que estão connosco e, naturalmente, que colaboram com os demais. Portanto, os princípios de conduta são o compromisso profissional, respeito pelos outros, integridade, lealdade e solidariedade, e os princípios de ação, portanto, respeito pela lei, pelo ambiente, pela saúde e segurança dos trabalhadores e pelos direitos dos trabalhadores. Portanto, isto, se nós olharmos para o racional, para aquilo que é diversidade e inclusão, é também importante e faz toda a diferença todos os dias. Depois também dizer já agora que nós somos top employer e mais do que o tema, efetivamente, fazer promoção ao tema, é de olhar para onde é que estão alguns dos pilares mais relevantes, a ética, a integridade, a liderança, a política de responsabilidade social e o envolvimento dos colaboradores. Portanto, isto é um tema importante para nós, mais do que a visibilidade que nos traz, que é também naturalmente importante, mas pelo que significa em termos efetivos. Depois, olhando aqui para as 3 grandes ambições, temos a ambição de carbono zero em 2050, estamos preocupados com o planeta, mas uma vida melhor para todos. E aqui olhamos também para as pessoas desde todos os pontos de vista. Temos aqui alguns compromissos reconhecidos e gostava de salientar o do centro, porque é um compromisso de diversidade e de igualdade e, portanto, que a Saint-Gobain também trabalha para a ação, mas naturalmente que também é bom conseguirmos ter à escala global alguns diria, reconhecimentos desde o ponto de vista de diversidade e igualdade, e neste caso de igualdade de género. Depois, peço desculpas, escapou-me este slide em inglês, mas olhar para algumas das conquistas que vale a pena salientarmos, portanto, o Índice Global de Diversidade, que é um dos selos que estava a falar atrás, dos objetivos que a Saint-Gobain também de ter mulheres, homens em cargos de gestão e em cargos séniores de gestão, mais uma vez o índice à frente, e também o envolvimento que temos dos nossos colaboradores nos inquéritos de satisfação, e aqui estamos de satisfação, e estamos a falar de todos os colaboradores, dos administrativos, dos operadores, sem exceção, e de todas as partes do mundo. Nós lançamos o inquérito todos os anos à escala global numa perspectiva de satisfação, em que estão também as questões de responsabilidade social e todas as áreas de diversidade e inclusão que têm vindo a ser incluídas ao longo do tempo. E já agora destacar aqui o programa social, que foi lançado para todos os colaboradores e cujo objetivo é ter 100% dos nossos colaboradores cobertos. Depois, dar apenas um dado de Portugal, estive aqui a falar um bocadinho do grupo como um todo. Portanto, em Portugal nós estamos há 60 anos, somos aproximadamente 700 colaboradores, 10 empresas e temos um centro de investigação e desenvolvimento em Aveiro. E destacar aqui algumas das atividades que temos vindo a fazer nesta perspectiva da diversidade e inclusão. Portanto, somos membros signatários da Carta Portuguesa para a Diversidade desde 2021. Somos parceiros do programa Engenheiras por um Dia e Aliança para a Igualdade nas TIC. Portanto, aqui estamos a falar de, historicamente, algumas funções onde as mulheres têm menos presença e, naturalmente, que a ideia também é abrir às mulheres e, pelo menos, que seja uma escolha própria, estar ou não. Lançamos aqui um guia interno em Portugal para a diversidade e inclusão, portanto, dentro da nossa casa. Fizemos o ano passado um workshop interno, um webinar no dia da eliminação da violência contra a mulher, um workshop para empoderar, para perder o medo, teve um impacto muito positivo, e temos celebrado também dias temáticos como as mulheres na ciência, Dia da Mulher, Dia do Voluntário, numa perspectiva mais uma vez inclusiva. Depois, partilhar aqui, já numa perspectiva um bocadinho mais abrangente ou de crescimento inclusivo, nós também temos trabalhado com a ONG Just a Change, título de curiosidade, em 2022 nós colaboramos mais ou menos com 45 mil euros em produto e mais do que isso, os nossos colaboradores envolveram-se de forma proativa, tendo aqui esse também efeito de envolvimento e
recuperamos muitas casas de pessoas com algumas dificuldades e teve um impacto muito positivo, portanto, para a ONG, para nós, portanto, foi para todos. Colaboramos também frequentemente com associações locais de pessoas com algum tipo de não capacidade, e temos aqui o exemplo de duas, seja com alguns trabalhos que vão surgindo, seja com alguns gifts que vão surgindo também, portanto temos este lado. Depois temos um donativo permanente anual à Liga Portuguesa contra o Cancro e vamos apoiando também um conjunto de ações junto das universidades, porque é algo também que a Saint-Gobain tem como missão apoiar. Por fim, gostava de destacar aqui algumas ações que temos em Portugal promovidas de forma constante, portanto, numa perspectiva de ouvir todos, nós fazemos uma avaliação permanente de riscos psicossociais, temos o inquérito anual de clima social e as entrevistas de avaliação para todos, ou seja, todas as pessoas aqui são ouvidas de forma a que nós possamos atuar e melhorar tudo aquilo que corre menos bem. Depois, desde uma perspectiva de bem-estar, nós temos comitês e semanas de bem-estar, de saúde e segurança e de sustentabilidade. Temos disponível fisioterapia, ginástica laboral e telepsicologia para todos os colaboradores, naturalmente com a devida... Cada um pode escolher como e pode ou não partilhar isso com a empresa, portanto não é obrigatório. Numa perspectiva de desenvolvimento, temos aqui desenvolvimento de carreira inclusiva, através de uma série de programas internos que temos, e depois a formação também é um ponto, e depois a informação e os benefícios, que naturalmente não há qualquer tipo de discriminação, desde os operadores até à direção, portanto, incluindo todas as funções, desde os seguros de saúde, vida, os subsídios. Portanto, aqui, mais uma vez, não estando a promover isto, mas dizer que é efetivamente igual para todos. Além disso, fazemos comunicação permanente na empresa para que todos os colaboradores possam estar a par daquilo que está a acontecer. Deixei aqui um exemplo do ano passado, da Semana de Ambiente, Saúde e Segurança que fizemos, em que tivemos um conjunto de comunicação, de programas de comunicação, de fisioterapia, programas de bem-estar mental e de gestão de stress, marmitas saudáveis, higiene de sono e outros tantos programas que também o nosso embaixador o nosso CEO é altamente embaixador. Por fim, deixar apenas conta de que, com tudo o que temos feito, que é sempre pouco, mas que é caminho, temos recebido dois prémios, um em 2022 e um em 2023, relacionados com o ambiente de trabalho saudáveis e com saúde e bem-estar nas organizações, com o programa de saúde mental, e, portanto, é naturalmente para nós um orgulho, mas, acima de tudo, saber que há muito por fazer e do impacto positivo que isto teve. Vou agora convidar peço desculpa que eu acho que os slides não passaram. Agora sim, este do que estava a falar, dos prémios e distinções. E passo agora, vou convidar a Mariana a entrar, que é a nossa convidada de hoje. Ela, sim, a especialista neste tema. E gostava de perguntar à Mariana, antes de mais, em vez de a apresentar, vou perguntar quem é a Mariana. Antes de mais, muito obrigada, Mariana, por estares aqui hoje connosco e por nos vires sensibilizar um bocadinho para este tema tão importante. Então, quem é a Mariana? Rita. Olá, Rita, muito obrigada pelo convite. Quem é a Mariana? Começando já dentro do tema, a Mariana é muitas coisas. Portanto, o meu nome é Mariana Brilhante, eu sou cofundadora da Diversity and Inclusion Journey, portanto, sou empreendedora social. Sou também mãe de uma menina de 3 anos, sou cascalense, vivo em Cascais e tenho, assim, uma enorme paixão por viajar e por descobrir o mundo. Portanto, já vivi em alguns países diferentes, o que me mantém interessada e curiosa sobre o mundo, assim, resumidamente. Obrigada. E a Diversity and Inclusion Journey, que é quem estás aqui a representar hoje, quem é e o que é que faz esta entidade, também para ficarmos a conhecer um bocadinho. A Diversity and Inclusion Journey é uma consultora, portanto é a primeira consultora em Portugal dedicada apenas a temas de diversidade, equidade e inclusão, e o que nós fazemos é apoiar as empresas no que é o seu caminho, porque é mesmo um caminho que inicia, mas dificilmente tem um fim, no que
foca a sua estratégia de diversidade, equidade e inclusão e iniciativas para que as empresas cheguem mais próximo dos seus objetivos. Portanto, desde uma análise do estado de arte, como vocês também já mencionaram que faziam, um survey dedicado às pessoas colaboradoras e entender o sentimento de pertença das pessoas, até a alteração de processos, formação, capacitação, awareness dentro das empresas que as ajudará a chegar aos seus objetivos. E têm foco em algum tema em particular? Ou seja, este tema da diversidade e inclusão, e integridade, também estavas a dizer, acho que não estou a usar a palavra certa, é muito abrangente, não é? Ou seja, está na ordem do dia e é super abrangente. Vocês trabalham com algum foco particular ou de alguma forma respondem muito ao que surge do pedido das empresas, que naturalmente também têm necessidades diferentes? Como é que isso acontece? Sim, nós não temos um foco específico. O que nós sabemos é que não somos experts, porque dificilmente uma pessoa é expert nos temas de diversidade, equidade e inclusão, porque são muito abrangentes e estão constantemente em evolução. Portanto, aquilo que era verdade, se calhar há 3 ou 5 anos, hoje já não é verdade. O que nós fazemos é rodear-nos de pessoas que são experts, sim, nos seus diferentes áreas. Portanto, quando trabalhamos temas de género, temos pessoas que se juntam à equipa para nos ajudar com temas de género. Quando falamos em termos de raça ou racismo ou de multiculturas, temos pessoas que se juntam e, portanto, ou de pessoas com deficiência, e vamos alargando a equipa, trazendo essas expertise de diferentes formas para complementar o nosso conhecimento, que muito dificilmente irá abranger todas as áreas de diversidade. Certo. E como é que surgiu o interesse por esta área? Ou seja, como é que surgiu esse... Ou seja, não só o lado empreendedor, que também é uma pergunta já agora, mas também o interesse, então, pela diversidade e inclusão. Então, o interesse, nós já trabalhávamos com um público muito específico, que são pessoas migrantes e refugiadas em Portugal, e percebemos que existia aqui esta necessidade de, nas empresas, se aprender a trabalhar com a diversidade. Portanto, e já vamos ver mais à frente, a diversidade é talvez o ponto de partida das empresas, mas muito dificilmente é o ponto mais importante. Portanto, a inclusão, a integração e o sentimento de pertença é algo que, se não é trabalhado, muito dificilmente a diversidade fica dentro das empresas. E começámos a perceber este gap no mercado e que também já existia este caminho a ser feito por empresas nos Estados Unidos, a nível europeu, e que em Portugal existia pouca atividade neste sentido. E claro, depois também fazendo parte de um grupo subrepresentado, principalmente nas lideranças em Portugal, portanto, sou mulher, sou mãe, estes desafios também vão sendo mais próximos da tua realidade e daquilo que tu vives no dia-a-dia e consegues começar a fazer ligações à tua experiência profissional e vais aprendendo também a chamar os nomes certos e porque é que isto acontece aos dias de hoje. Sim, é curioso o que estás a dizer, porque é verdade que as empresas todos os anos, e eu trabalho na área também do marketing, e todos os anos nós fazemos um plano novo em função do que o mercado pede, não é? Como é que nós nos adaptamos? E é efetivamente real que nestes temas também vão surgindo novas fragilidades, novos desafios, e é também importante perceber como é que nos adaptamos, como é que as empresas se adaptam a isso, que é verdade que felizmente estão cada vez mais na ordem do dia. Quais são os desafios principais atuais? Ou seja, podemos destacar alguns? Está muito disperso? Sim, os desafios dependem muito da indústria, dependem muito da empresa, dependem do setor onde estamos a trabalhar e até da geografia onde estamos a trabalhar. Portanto, quando falamos num setor de construção, os desafios vão ser diferentes do setor financeiro ou do setor da saúde. Eu diria que em primeiro lugar estão os desafios que são legais, ou seja, aqueles corresponder aos requisitos da lei, e uma coisa que é interessante é que a lei vem antes dos comportamentos e dos processos, portanto,
a lei obriga as empresas a avançarem e até podemos ter esta discussão mais à frente das cotas e da obrigatoriedade legal de contratarmos X% de pessoas com deficiência, por exemplo, as grandes empresas. E então, as empresas, quando não estão preparadas para trabalhar os temas de diversidade, equidade e inclusão, começam por tentar cumprir a lei. E diria que neste momento, talvez o maior desafio é a integração de pessoas com deficiência, por essa mesma razão. Sim, já agora aproveito para dizer que se alguém tiver questões, nós no final vamos abrir um espacinho para perguntas e se alguém tiver questões pode ir lançando e depois respondemos a tudo em conjunto. Uma pergunta também, Mariana, sobre o tema dos desafios e agora se calhar mais a nível também individual ou pessoal, porque nós naturalmente eu estou aqui também a representar uma empresa, mas nós somos sempre indivíduos, parte do coletivo. Estavas a dizer, por exemplo, no setor da construção temos um determinado desafio, as empresas têm outro, as empresas grandes têm outros, mas nós temos desafios particulares então em função da nossa geografia, do nosso contexto, isso sente-se, ou seja, está estudado, podemos dizer algo sobre isso, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas eu sou muito aberta, e se calhar pensam numa determinada área e não sabem que estão a ser influenciadas por outra, não é? Sim, sim. Sim, os desafios mudam consoante o nosso contexto. Até, aliás, os desafios individuais, aquilo que as minhas crenças vão ser diferentes das tuas, provavelmente, porque tivemos contextos diferentes e porque crescemos em contextos diferentes. Portanto, logo as empresas também têm desafios consoante o seu contexto, seja a nível de setor, seja a nível geográfico. E que vai moldar um bocadinho aquilo que são os desafios específicos de cada empresa. Por isso é que não há uma solução que seja eficaz para todas as empresas, mas um dos passos que vocês mencionaram, que é o questionário de clima, não é? Quando perguntamos às pessoas, é uma ótima forma de entender quais são os desafios da minha própria empresa. Portanto, não é propriamente a empresa ao lado tem estes desafios e eu vou copiar as iniciativas que esta empresa está a fazer porque os meus desafios vão ser o mesmo. Mesmo dentro da mesma indústria, teremos exatamente diferentes desafios. E se temos desafios diferentes, também temos enviesamentos diferentes, ou seja, o local onde eu cresci, o local onde eu estou inserida, também faz ter enviesamentos diferentes. Ou seja, eu acho que, não, porque eu sobre isso estou completamente resolvida, e se calhar sobre outra coisa não estou, porque o meu contexto me enviesou mais, não sei se a palavra é correta, em função de uma determinada área de exclusão ou inclusão. Sim, sim. À medida que nós vamos crescendo, nós temos diferentes influências na nossa vida, não é? Portanto, eu tenho a forma como os meus pais me educaram, tenho o contexto do sítio onde eu estudei, se havia diversidade, se não havia diversidade, tenho as minhas experiências que depois algumas foram controladas por mim e escolhidas por mim, e depois outras eu fui escolhendo ao longo da vida, não é? Eu escolhi viver fora, portanto, isto dá-me uma experiência diferente da pessoa ao lado. E, portanto, faz com que os meus enviesamentos sejam diferentes das outras pessoas. E mesmo, portanto, disso. E eu só pedir que, se calhar, para visualizarmos, porque de facto estamos aqui no tal mundo da diversidade e inclusão que é muito, muito vasto e para percebermos um bocadinho, para materializarmos, podes partilhar connosco alguns exemplos para sabermos então do que é que estamos a falar, de contextos diferentes? Sim, portanto, como eu já referi, eu tenho uma paixão e uma vontade de conhecer diferentes partes do mundo. Eu já fui migrante, já vivi em diferentes países, portanto é normal que para mim ser migrante é uma coisa normal. Eu acredito que nós não temos o direito de dizer onde é que as outras pessoas vão viver. E isso significa que uma pessoa que me diga algum comentário mais contra migrações, eu seja mais enviesada e, portanto, se calhar até acho que essa pessoa é conservadora, se calhar até acho que essa pessoa não tem conhecimento, se calhar acho que essa pessoa não tem abertura de mundo. Portanto, há uma data de ilações que eu retiro quando uma pessoa me faz esse comentário. Ou podemos ir para uma coisa bastante mais simples, que é, eu quando vivi na Nigéria, vim a casa para o Natal e quando cheguei houve uma pessoa de uma empresa que me disse que eu estava mais gordinha e portanto eu estava melhor.
tinha melhor aspecto. E isso, e o que eu disse foi, isso em Portugal não é nada positivo, dizer que uma pessoa ganha uns quilinhos e que está mais, que parece mais saudável. Portanto, lá está. Para uma pessoa na Nigéria, eu estar mais gorda significa eu estar mais saudável, e para aqui em Portugal, eu estar mais gorda, isso significa provavelmente que eu trato pior da minha saúde. E aqui temos este enviesamento. Aliás, existem estudos que dizem que as pessoas que são obesas, portanto, clinicamente obesas, têm uma menor probabilidade de encontrar trabalho, porque nós ligamos a obesidade à preguiça. Portanto, uma pessoa que é obesa é uma pessoa que é preguiçosa, é uma pessoa que não vai fazer o seu trabalho. Isto é um enviesamento. Ok. E uma pergunta para passar também a palavra e nos dar aqui alguns contextos, estava só a ser curiosa sobre o tema. Alguém que sofre algum tipo de exclusão pode, de alguma forma, ter um enviesamento também sobre outra área com a qual não é excluído? Trago um exemplo para ser mais claro. Sim. Imagina, um homossexual que até, ou seja, é excluído por esse tema, esperemos que sejam cada vez menos, mas que é excluído por esse tema, depois é racista, por exemplo, e isto pode acontecer, ou as pessoas são conscientes? Sim. A forma como eu me apresentei, por exemplo, refere várias partes da minha vida, portanto, várias peças do puzzle. E nós somos muitas peças do puzzle. Portanto, eu não sou só empreendedora, eu não sou só mãe, eu sou uma complexidade de peças de um puzzle. O que acontece é que nós julgamos a outra pessoa por uma peça apenas. Portanto, sim, eu posso ter uma complexidade, e cada indivíduo é uma complexidade de características, mas depois acabamos por julgar a outra pessoa apenas por uma característica específica. Portanto, podemos, por exemplo, ser muito religiosa, ser uma pessoa de fé, mas depois estar a julgar outra pessoa porque é de uma fé diferente. Isto acontece muito, não é? Ou podemos julgar a outra pessoa porque faz certas escolhas, ou julgar uma pessoa que é pobre, dizer que a pessoa não é pobre porque é preguiçosa. Portanto, isto é perfeitamente... Nós não somos seres coerentes a maior parte do tempo. Bem, obrigada. Eu vou parar de fazer perguntas, deixo as perguntas também para o final para quem quiser. Passo a palavra à Mariana para nos trazer um bocadinho então destes conceitos um bocadinho mais estruturados. Portanto, Mariana, passo-te a palavra e reforço mais uma vez para quem quiser fazer perguntas, que deixe nos comentários e no final voltaremos, seja a Mariana, seja a mim, que também tenho disponibilidade para isso. Obrigada. Obrigada, Rita. Então, aqui um bocadinho para estruturarmos a conversa que temos estado a ter. Muitas vezes estes temas de diversidade, equidade, inclusão são utilizados sem percebermos bem o que é que cada palavra quer dizer, e nós gostamos muito de utilizar aqui esta frase famosa da ativista Gerda Myers, que é: diversidade é ser convidada para a festa, inclusão é ser convidada para dançar. Ou seja, a diversidade é a nossa existência, portanto, é a nossa presença. Cada um de nós falamos de diversidade, de género, de raça, de religião, mas existe muito mais a diversidade cognitiva, a diversidade socioeconómica, etc. Inclusão é ser convidada para dançar, ou seja, é ser convidada para participar na festa. E nós gostamos de acrescentar equidade, é não ter barreiras à entrada, ou seja, é eu conseguir estar presente, e pertença é dançar como se ninguém tivesse a ver. Portanto, aquela sensação de eu posso dizer aquilo que eu penso, vamos imaginar numa reunião ou numa sessão de criatividade dentro de uma empresa, eu posso participar como eu sou e sentir que não sou julgada por essa participação. Portanto, aqui é importante referir e distinguir estes diferentes temas, porque muitas vezes, e as empresas começam muito por focar na diversidade e atrair a diversidade, e na verdade nós já percebemos que através da inclusão é muito mais relevante nós conseguirmos manter
e tirar o proveito dessa diversidade, porque a diversidade só por si não nos traz nada se nós não conseguirmos otimizar e fazer com que esta diversidade saia para a mesa. E aqui eu vou pedir um bocadinho da vossa participação no chat e vamos perceber porque é que é importante os temas da inclusão e porque é que é relevante nos dias de hoje. Porque muitas vezes se fala de meritocracia e eu ouço muito nas empresas, não, nós contratamos a melhor pessoa para a função, não, nós aqui é meritocrático, nós promovemos as pessoas que realmente demonstram trabalho. Mas vamos ver que nem sempre é assim, portanto, desafiava-vos aqui a juntarem-se ao verdadeiro ou falso que vou lançar e tenho 5 questões, creio eu, e começava com a primeira questão, que é, podem escrever no chat se vocês acham que a primeira é verdadeira ou se acham que a segunda é verdadeira. Portanto, a primeira é, em 2021 apenas 23% das pessoas com deficiência estavam empregadas e a segunda é 30% dos homens e 25% das mulheres com deficiência estavam inscritos como desempregados. Vou-vos dar aqui assim, uns segunditos para colocar no chat 1 ou 2, qual é que vocês acham que é a verdadeira, portanto, se é 1 ou se é 2. E aqui, se não quiserem responder, ou se não conseguirem de momento, então vamos aqui, é na verdade a primeira. Portanto, a primeira, apenas 23% das pessoas com deficiência estavam empregadas em 2021. E o que é que isto significa? Isto significa que se nós temos uma população que apenas está a ser aproveitada, significa que temos aqui toda uma população que não está subaproveitada. E vocês até podem dizer, ok, mas quais são os dados que nos dizem que esta comparação pode ser feita? O que acontece é que em 2021 ou 2022, cerca de mais de 70% da população ativa em Portugal estava empregada. Isto significa que é uma discrepância enorme. E o que nos vem dizer é que existe, sim, uma discriminação ou uma falta de oportunidade às pessoas com deficiência. Passando aqui à próxima pergunta. Discriminação racial. De acordo com o inquérito do European Social Survey, feito em 2019, apenas 35% da população discorda de todas as crenças racistas. Ou seja, foi feito um estudo em que fizeram diversas perguntas e apenas 35% da população portuguesa discorda das crenças racistas. E número 2 numa sondagem mostra que 52% dos portugueses acredita que em Portugal há menos discriminação do que nos outros países da Europa. Aqui podem voltar a votar. Vou-vos dar aqui uns segundos também. Aqui, vamos ver. Aqui estão a dizer a segunda novamente. E sim, aqui realmente a segunda é verdadeira. Portanto, isto é engraçado, mas sem graça, que é, por um lado, 11% da população, apenas 11% discorda de todas as crenças racistas. O que é que isto significa? Neste estudo foram feitas perguntas de racismo cultural e de racismo biológico. Racismo biológico é, há grupos étnicos ou raciais por natureza mais inteligentes, ou há grupos étnicos ou raciais por natureza mais trabalhadores. E o racismo cultural é, há culturas por natureza mais civilizadas ou menos civilizadas que outras. E isto significa que apenas 11% das pessoas que foram inquiridas recusaram todos os tipos de comentários racistas que manifestam racismo. Sendo que apenas
que apenas não, 62% das pessoas manifestaram, responderam que pelo menos uma destas frases estava correta. E depois é contraditório, porque depois 52% das pessoas pensa que Portugal é menos racista do que os outros países da Europa. Aqui estes dados são os dois interessantes de ver em comparação. Passando aqui à próxima pergunta. A comunidade LGBTQIA+, 20% das pessoas sentiram-se discriminadas, pelo menos num dos seus contextos do cotidiano, e 5% no local de trabalho, e 30% afirma ter sido vítima de algum tipo de abuso no último ano. Aqui dar aqui, assim, alguns segundos para responderem. Ok. Aqui, vamos ver. A segunda é verdadeira. E, mais uma vez, sim, a segunda é verdadeira, sendo que a primeira... Exatamente. A segunda é verdadeira e a primeira é ainda mais agravada, ou seja, 40% das pessoas sentem-se discriminadas em um dos seus contextos do cotidiano, pode ser de trabalho, pode ser social, pode ser de qualquer tipo, e 30% já foi vítima de algum tipo de abuso. Aqui, relativamente à questão de género, em 2022, 33% era o número de mulheres nos conselhos de administração das maiores empresas cotadas em bolsa, em Portugal, ou 7,5% é a disparidade salarial entre homens e mulheres em 2020. Ou seja, uma mulher que ganha 10 mil euros ganha menos, um homem que ganha 10 mil euros, uma mulher ganharia menos 750 euros. Dar aqui, assim, também assim, alguns segundos para responderem. E quando começar aqui a ver as respostas, já estamos aqui a começar a ter algumas respostas. Ok. Então, sim, a primeira é a verdadeira, mas outra vez com graça, sem graça nenhuma, que é uma questão legal, ou seja, as empresas cotadas em bolsa têm que ter 1/3 do seu conselho de administração com diversidade de género, ou seja, tem que ter 1/3 mulheres ou pelo menos 1/3 homens. Isto significa que tem que existir, mas na verdade é um requisito legal. Relativamente à disparidade salarial, temos que 11,4% é o gap salarial entre homens e mulheres. E isto aqui, infelizmente, desde 2015 tinha vindo a decrescer este fosso salarial, mas em 2018 para 2019 e 2019 para 2020 foram 2 anos consecutivos em que o fosso salarial entre homens e mulheres aumentou. Portanto, o que é que isto nos diz? Isto diz-nos que quando nós falamos em meritocracia, quando nós dizemos que contratamos a melhor pessoa para a função, nós estamos a referir-nos àquilo que nós idealizamos como meritocracia, que é partimos todos da mesma ótica de oportunidades e trabalhamos todos mais ou menos para chegarmos onde nós chegarmos. Agora, claro que isto não significa que eu não trabalhei para chegar onde estou hoje e que as pessoas que chegam às suas funções de lideranças e que crescem nas suas empresas não trabalharam para lá chegar. Não é isso que quer dizer, nem que deveríamos, de alguma forma, criticar-nos por não termos faltas, por não termos poucas oportunidades, não é nada disso. Mas o que interessa é nós percebermos de onde é que isto vem. E isto vem do conceito de privilégio e opressão. Portanto, historicamente, nós temos aqui os sistemas de opressão, que é
o preconceito e o poder institucional que cria um sistema que de forma consistente discrimina certos grupos ou certos grupos e privilegia outros grupos. E, portanto, estes sistemas de opressão podem funcionar a nível individual ou a nível sistémico. E quando nós nos falamos a estes sistemas, falamos-nos ao capacitismo, ou seja, à forma como vemos as pessoas com deficiência, ao sexismo, ao classicismo, ao racismo, que estão embrenhados nas nossas instituições e que vão perpetuando a falta de oportunidades que certos grupos têm e vão privilegiando outros. E, portanto, estes sistemas de opressão têm uma base e têm 4 Is, podemos dizer assim, os 4 Is da opressão. O primeiro é a questão da ideologia. Portanto, como nós vimos anteriormente, numa das perguntas, demonstra que apenas 11% da população portuguesa descredita todas as crenças racistas. Ou seja, há pessoas que pensam que uma raça é melhor do que outra e, portanto, as pessoas brancas são mais inteligentes, são mais bonitas, são melhores, são mais trabalhadoras do que as pessoas negras. Portanto, isto é opressão ideológica e, no fundo, está na base desta pirâmide de opressão. E depois, aqui, passamos para a opressão institucional. E a opressão institucional leva a que diferentes partes da nossa vida, do nosso dia-a-dia, nos deem menos oportunidades. Ou seja, aqui temos que o sistema educativo, se eu viver num sítio onde não existe uma universidade, eu estou automaticamente excluída da opção de ir à universidade se a minha família não tiver a capacidade de me financiar, ou se eu não tiver um elemento familiar que viva perto de uma universidade. Ou a questão da habitação, ou o acesso a crédito. Portanto, se eu pertencer se eu não tiver poder de compra, portanto, as minhas taxas de juros ainda são mais elevadas. E isto está institucionalizado, certo? Ou quando eu não tenho acesso a um edifício, vamos imaginar, a um teatro, porque estou numa cadeira de rodas e não existe acesso no teatro. Portanto, esta é a opressão institucional. E depois temos aqui a opressão interpessoal, que, na verdade, é a mais fácil de identificar. É mais fácil de identificar e vai ser aquela que nós vamos falar um bocadinho mais. Porque esta opressão interpessoal é mais visual, ou seja, é mais vivida no dia a dia. Vamos imaginar que quando uma pessoa muçulmana é parada num aeroporto para ser registada, e está provado que as pessoas muçulmanas ou árabes são mais paradas do que as pessoas brancas, isto é um enviesamento. Portanto, aqui nota-se não é este profiling, peço desculpa o inglesismo, mas este profiling das pessoas árabes ou muçulmanas não é feito com base científica, é feito com base num achómetro. E isto significa que tem o enviesamento humano. Portanto, é uma das formas. Ou quando eu, como estávamos a referir há bocado, quando eu entrevisto uma pessoa obesa e penso que esta pessoa não vai ser capaz de fazer o trabalho porque é preguiçosa. Ou quando os juízes no tribunal dão penas mais leves às pessoas bonitas, nenhum juiz decide, as pessoas bonitas têm o direito de viver a sua vida, mais do que as pessoas consideradas feias. O que acontece é que este enviesamento nos leva a que os juízes e as juízas deem estas penas um bocadinho mais leves às pessoas consideradas mais bonitas. E depois, por último, temos a opressão internalizada. E isto ocorre dentro dos grupos de pessoas oprimidas que acabam por aceitar estas mensagens negativas que são ditas e reditas sobre si mesmas. Ou seja, quando uma pessoa é questionada várias vezes se pertence ou não a um grupo,
começa ela própria a questionar se pertence ou não a este grupo. E existe um estudo que foi feito nos anos 40 por um casal de psicólogos nos Estados Unidos, que se chama o teste da boneca. E este teste da boneca pedia a crianças entre 3 e 7 anos para considerarem qual eram as características que associavam a uma boneca branca e a uma boneca negra. E, portanto, as crianças, inclusive crianças negras, associavam características positivas às bonecas brancas e características mais negativas às bonecas negras. Portanto, aqui nota-se perfeitamente que quando me dizes tanto a mesma coisa, eu realmente começo a acreditar que não pertence a este grupo. E, portanto, é uma das formas que as pessoas internalizam, ou uma pessoa com deficiência pensar que não consegue fazer uma determinada função porque alguém lhe disse toda a vida que não era capaz de fazer esta função. E aqui, dentro desta da opção interrelacional, nós temos os enviesamentos implícitos e temos a discriminação e temos as microagressões. E vamos tentar perceber aqui um bocadinho o que é que são estes enviesamentos implícitos. Antigamente chamava-se enviesamentos inconscientes porque não estão necessariamente à consciência. O que acontece é que chamar algo de inconsciente quase que nos dá uma razão para não trabalharmos o tema dos enviesamentos. E então, hoje em dia, já se chama enviesamentos implícitos, porque, na verdade, eu posso trazer à consciência. Só para vos dar um exemplo pessoal, eu sei que eu rapidamente julgo uma pessoa que tem um sotaque a falar em inglês. E isto, eu sei que eu tenho este enviesamento e sei que não sou a única, portanto, nós fazemos o perfil linguístico de uma pessoa em menos de 30 segundos e associamos classe económica, inteligência e uma diversidade de outras coisas. E, claro, eu ao saber, eu já tenho consciência quando falo com outras pessoas e estamos a falar em inglês, eu já me posso chamar a atenção deste próprio enviesamento. E o enviesamento é esta atitude, estereótipo que influencia o meu julgamento e a minha tomada de decisão relacionando com outra pessoa. Aqui, a boa e a má notícia é que todas as pessoas têm enviesamentos implícitos, ou seja, não depende de mim, é a forma como nós fomos criados e educados ao longo da nossa vida, portanto, é a natureza e forma como fomos educados. Mas para definir aqui um pouco diferente os diferentes conceitos, nós temos viés implícito, que é este instinto, ou seja, o juiz dar uma pena mais leve a uma pessoa que é mais bonita, ou eu chamar pessoas para entrevistas que têm nomes que soam a brancos. Há estudos que são feitos no Reino Unido e nos Estados Unidos, não tanto em Portugal, mas que demonstram isto. E depois temos aqui o estereótipo, que é o pensar, portanto, eu penso que as pessoas asiáticas são mais inteligentes ou que as mulheres são más condutoras, e depois temos o sentir, o preconceito. Eu não gosto de um certo tipo de pessoas porque vêm roubar os nossos empregos. Ou levante à discriminação, quer dizer, um proprietário recusa-se a alugar uma casa a uma pessoa refugiada ou a uma pessoa brasileira, por exemplo, isto acontece muito em Portugal, porque as pessoas refugiadas não têm dinheiro para pagar ou as pessoas brasileiras fazem muito ruído. E isto é discriminação e merece a atenção de dizer a discriminação é ilegal. Portanto, aqui é altamente ilegal. Portanto, temos aqui só as referências. E porquê é que nós falamos em vieses? Por não ser discriminação, portanto, a discriminação pode existir aqui um ato ilegal, mas pode prevenir. Se eu começar nesta cadeia, naquilo que é o meu instinto, eu posso então evitar passar a preconceito e a discriminação. E de onde é que vêm estes enviesamentos implícitos? Vêm
da capacidade que nós não temos de processar informação. Portanto, nós recebemos 11 milhões de peças de informação por segundo, mas só conseguimos processar 40 ou 50. Portanto, nós precisamos de ajuda a categorizar para que o nosso cérebro tenha capacidade de seguir a vida no dia a dia. O que acontece é que, ao caracterizarmos tão rapidamente e a colocarmos em caixas, com um objeto até está ok, mas com pessoas não, porque nos está a escapar muita informação sobre essa pessoa. E depois vem também sobre o conceito de eu e o outro, ou seja, isto ajudava-nos, nos tempos pré-históricos, a perceber se estávamos sob ameaça ou não, mas hoje em dia já não é real, não se adequa, mas a nossa evolução ainda não acompanhou. E depois é reforçado pelo contexto onde nós vivemos. Uma coisa tão simples como nós, nos mídia, por exemplo, havia duas fotografias que eram muito conhecidas, que era quando houve um tsunami, eu já não me lembro se era na Tailândia, se não, mas havia uma fotografia de uma pessoa inglesa em que dizia encontra pão para sobreviver, e havia uma fotografia de uma pessoa migrante em que dizia rouba pão para sobreviver. Portanto, estes enviesamentos vão sendo reforçantes pelo nosso dia-a-dia, pela forma como o ambiente onde nós crescemos, se tivermos ou não acesso à diversidade. E isto aqui, os enviesamentos são um dos desafios à criação de um ambiente inclusivo. Outro desafio à criação de um ambiente inclusivo são as microagressões. E as microagressões são interações subtis que muitas vezes são de forma que não são intencionais, mas questionam ou colocam em causa uma pessoa de um grupo historicamente marginalizado. E isto, eu acho que todos nós nos podemos rever aqui, dizermos comentários como todas as vidas são importantes, não são só Black Lives Matter, não são só as vidas das pessoas negras, mas todas as vidas são relevantes, ou quando nós dizemos a uma pessoa, corrigimos uma pessoa que está a falar português do Brasil e corrigimos a pessoa, em português não se diz assim, diz-se de outra maneira. Portanto, tudo isto são microagressões que vão constantemente questionando e colocando em causa a pertença de uma pessoa, normalmente de um grupo subrepresentado ou oprimido, ao seu contexto onde ele se encontra. E quando nós falamos em microagressão, é diferente de discriminação. Portanto, a microagressão pressupõe que não é intencional e que é difícil de constatar. Ou seja, muitas vezes as pessoas que sofrem uma microagressão não conseguem explicar a outras porque é que se sentem agredidas. E a discriminação não é tão subtil e, lá está, é algo ilegal. E aqui, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas nos dizem mas é que agora já não se pode dizer nada, agora já toda a gente está super sensível, uma pessoa não pode fazer uma piada, nós não nos podemos divertir no nosso local de trabalho. Eu percebo este comentário e eu sou muito brincalhona e às vezes gosto também de fazer algumas piadas e também algumas piadas me saem um bocadinho ao lado, mas aqui o que nós temos que tentar perceber é que os nossos locais de trabalho não são ambientes de amigos. Portanto, não é uma piada entre amigos. Até nós podemos ter pessoas que são nossas amigas dentro do local de trabalho e todos nós preferimos, ou a maioria das pessoas prefere ter um ambiente leve e que se dá bem com os seus colegas. Mas tal e qual como nós olhamos e prestamos atenção à segurança física, é muito importante nós olharmos e compreendermos a segurança psicológica. E, portanto, em princípio, se alguém se sente ofendido, então foi ofensivo. E é isto que nós temos que ter em conta. Claro que
nós também sabemos, e isto é cheio de nuances, porque nós também sabemos que há pessoas que nós podemos fazer algum tipo de piadas, há pessoas que nós não podemos fazer outro tipo de piadas. Portanto, há pessoas que se vão sentir feridas de forma diferente de outras. E isto torna tudo mais difícil, porque não existe aqui regra de não podes dizer A ou não podes dizer B. É um pouco pela sensibilidade e as diferentes nuances das relações. Portanto, ou seja, não estou a ajudar em nada porque não é uma regra que pode ser aplicada a todos os ambientes de trabalho, é, no fundo, uma sensibilidade que nós temos que perceber e temos que perceber que se uma pessoa se sente ofendida, então foi ofensivo. E depois temos aqui a discriminação, e a discriminação é, lá está, o tratamento injusto de uma pessoa de uma categoria específica, pode ser com base na raça, na etnia, na idade, no género, na deficiência. E existem muitas empresas, como alguns de nós saberemos, que especificam mesmo, eu não quero contratar uma pessoa com mais de 50 anos, eu não quero contratar uma mulher em idade fértil, eu não quero contratar A, B, C ou D. Isto é discriminação, isto é ilegal. Eu acredito que em Portugal ainda estamos um pouco longe de fazer este caminho, portanto, existem outros países que têm algumas ações e algumas leis que são mais impostas, mas acredito que também cabe a cada um de nós entender o que é discriminação no nosso local de trabalho e chamar a atenção, porque eu pergunto-me, felizmente nunca fui deparada com isto, mas eu pergunto-me, porque às vezes é difícil uma pessoa chamar a atenção e eu acredito que o nosso dever é levantar a mão e mencionar. Mas depois também se torna difícil, não é? Também se torna difícil, porque eu também nunca me deparei com uma situação em que alguém me tivesse dito, olha, Mariana, nós não queremos contratar esta pessoa porque esta pessoa pertence a um grupo A, B, C ou D. Mas acredito, ou gostaria de acreditar, que eu também teria a voz e a capacidade de chamar a atenção, e quando é chamar a atenção, nunca é pela negativa, portanto, não é culpar uma pessoa, não é acusar as pessoas, é mais perguntar, ok, mas porquê? Tu achas que essa característica tem alguma coisa a ver com a função que a pessoa vai desempenhar, ou tem alguma coisa a ver com os objetivos que a empresa está a querer? Porque uma característica só por si não diz nada sobre as competências da pessoa. E por último, gostava aqui de pedir-vos mais uma vez a vossa participação. Aqui um jogo de já disse, já ouvi ou já experienciei, em que eu vou dizer aqui algumas frases e vocês podem colocar no chat ou nos comments se já ouviram, já experienciaram ou já disseram estas próprias frases. Portanto, para mulher até conduzes bem. Estou aqui à espera no chat para ver. Podem só escrever sim ou não. Obrigada, André, pela honestidade. Priscila. Sónia, a Jéssica, portanto, sim, é comum, não é? Depois aqui já disse ou já ouvi um comentário, um ditado popular com base em preconceito. O que é um ditado popular com base em preconceito? É um olho no burro, outro no cigano, não seja judeu, ou isto é trabalho para preto. Portanto, são algumas expressões comuns, e quando eu digo comuns, que são utilizadas comumente em Portugal, que têm como base o preconceito.
Depois, para mim, só há uma raça, a raça humana. Em Roma ser romano. Ok. André, se quiseres, temos espaço para perguntas, portanto podemos debater um bocadinho mais. Depois, referindo-se a uma pessoa gay, mas não parece nada gay, quando se refere a uma pessoa gay. Portanto, a pergunta é se já dissemos, já ouvimos ou já experienciamos. Okay? E por último, quando se refere a uma pessoa com deficiência, você é de facto uma inspiração para todos nós. Há uma pessoa com quem nós costumamos trabalhar, que é a Catarina Oliveira, que ela tem, que é muito engraçada, é uma ativista pelas pessoas com deficiência, e ela diz, quer dizer, não são todas as pessoas com deficiência, só por terem deficiência são inspiração, ou são ótimas, ou são muito boas pessoas, não é? Também há pessoas com deficiência que são más pessoas, como é a probabilidade de todas as pessoas, não é? Obrigada pela vossa participação neste mini quiz. O que é que isto nos diz? Isto diz-nos que às vezes andamos tão desatentos ou desatentas que estas frases parecem-nos sem maldade e nós não as dizemos e as pessoas não as dizem sem maldade. Aqui é uma questão de criar consciência daquilo que dizemos, sermos mais conscientes do que dizemos e a quem é que dizemos, para conseguirmos então reverter esta questão dos enviesamentos e conseguirmos evitar as microagressões, especialmente num ambiente de trabalho que é um ambiente que deveria ser seguro para as pessoas que lá trabalham, porque eu acredito muito que o nosso objetivo como pessoas colaboradoras é darmos o melhor de nós mesmos, ou seja, nós queremos ser, eu imagino que sim, não é? Eu imagino que as pessoas querem ser o melhor que são no seu trabalho, querem ter sucesso e querem contribuir. E, portanto, isto aqui são inibidores da contribuição livre das pessoas. E creio que este é o propósito, não é? O propósito de nós termos um ambiente inclusivo, é nós conseguirmos dar o nosso melhor para nos juntarmos aqui e conseguirmos, em conjunto, trazer o melhor para as empresas. Obrigada pela vossa participação. Chamamos aqui a Rita novamente e convidamos-vos a deixarem perguntas. O André tinha ali um comentário, portanto, André, se quiseres lançar aqui o mote para as perguntas, estás à vontade. Sim, tinha um comentário de uma expressão controversa. Não temos para já perguntas, temos alguns comentários que eu acho que vale a pena salientar, também já foram salientados ao longo da conversa. Da Sónia, que agradece o tema, que é efetivamente um tema que está na ordem do dia. E temos aqui também um comentário da Priscila,
que nos deixa um autodiagnóstico, e deixa aqui dois links para quem quiser fazer, é uma sugestão e não uma pergunta, mas acho que efetivamente faz todo o sentido, porque estarmos mais conscientes sobre o tema também nos ajuda, porque exatamente pelo que temos vindo a falar, nem sempre estamos conscientes de todos os enviesamentos que temos, porque alguns, lá está, são resultado da forma como crescemos e como fomos educados, e portanto acho que vale a pena cada um de nós ser mais consciente. E para já não temos mais perguntas, portanto aguardamos mais um bocadinho, se não, agradecer também a todos a participação e a presença, e alguma coisa também estarmos à disposição via LinkedIn também, já que é nesta rede que estamos. Tenho o contacto também da Mariana. Deixa só aqui, a Jéssica está a fazer uma pergunta. Quais são as principais barreiras que as organizações enfrentam ao promover a diversidade e inclusão e como superá-las? Não sei se Mariana... Jéssica, essa pergunta ficámos aqui mais uma semana, mas vou tentar assim ser resumida e se calhar ligo com os principais passos, os primeiros passos. As principais barreiras, eu diria que é ter o buy-in, que é convencer as pessoas de que isto são temas relevantes. Ou seja, sem o apoio das lideranças e sem o entendimento que este tema é tão importante como qualquer outro na estratégia do negócio, dificilmente se avança com os temas de diversidade, equidade e inclusão. Para mim, este seria a principal barreira. E depois a segunda barreira é ter o conhecimento daquilo que está dentro de casa, porque até numa formação que nós fizemos com uma empresa, estávamos a demonstrar, era um quiz de verdadeiro ou falso, e a pergunta era se o fosso salarial aumentou em Portugal 2 anos seguidos. E a resposta é sim, aumentou de 2018 a 2020. E houve logo alguém que disse, isto aqui não acontece. E, portanto, eu acho engraçado, porque esta percepção, nós acreditamos que as nossas empresas são boas empresas e que nós somos boas pessoas, mas nós não sabemos. Se nós não medirmos, não sabemos. Portanto, esta medição... E, acima de tudo, se calhar, pode ser um enviesamento positivo desde o ponto de vista de que aquela pessoa, ou na empresa que trabalha, ou no contexto em que ela está inserida mais uma vez, aquilo não acontece. E ainda bem, não é? Mas sim, exatamente. A realidade de todo. Sim. Pode ser verdade. Portanto, eu diria que estes dois são as duas principais barreiras e os dois pontos de partida, diria eu, nas estratégias de diversidade e inclusão. Temos aqui também uma pergunta do André. Gostaria de perguntar se, do seu ponto de vista, existem ou quais são os critérios de exclusão ou ofensa, uma vez que podemos estar perante algo tão subjetivo. Pois, a pergunta é difícil, não sei. Difícil, lá está. Passo para ti, Mariana. Eu acho que há um que é, se a pessoa se sente ofendido, é porque foi ofensivo. Sim. Agora, isto pode ser que o André faça um comentário à Rita e a Rita não acha ofensivo, e me faça a mim e eu acho ofensivo. Portanto, é muito subjetivo, sim, mas partimos da premissa que se alguém se sente ofendido, é ofensivo. E aqui eu falo num ambiente profissional, portanto, lá está, eu adoro as pessoas que trabalham comigo e divirto-me bastante, mas não deixa de ser um ambiente de trabalho e não deixa de ser um ambiente que deve promover um ambiente inclusivo para todas as pessoas que lá trabalham. Certo. Salto para a pergunta do Hélio Cabral. Aproveitando a questão da Jéssica, qual o maior desafio em transmitir o que é feito de forma genuína? O que está enquadrado nos valores e estratégia da empresa e não apenas por moda? Essa é uma boa pergunta, Hélio. Eu acho que peço desculpa, não me lembro de uma expressão melhor, mas é bater a bota com a perdigota. Ainda no outro dia estava com uma empresa que havia uma pessoa colaboradora que tinha pedido para pôr a bandeira LGBTI, o logo da empresa com as cores da bandeira LGBTI. E a empresa disse que não. E disse que não porque não tinham medidas que apoiavam a comunidade LGBTI. E para mim isto faz-me todo o sentido. Ou seja, isto é muito coerente. É ser coerente.
que é, se eu não tenho medidas que apoiam esta comunidade, por que é que eu vou estar a mudar o meu logo? É só fogo de vista, portanto, não tem consistência, não tem conteúdo. E as pessoas, isto já aconteceu com várias empresas, eu não sei se lembram, mas de um vídeo que foi muito conhecido, de uma operadora telefónica que falou sobre saúde mental, e depois chegaram pessoas colaboradoras a dizer que tinham sido despedidas porque tinham doenças mentais, depressão ou burnout. Portanto, isto vem ao de cima. E é assumir que isto é um caminho, que não está tudo feito, nem nunca vai estar tudo feito. Estamos a fazer o caminho, estamos a querer melhorar. E também é, por exemplo, válido para esta empresa telefónica dizer tens razão, isto aconteceu contigo, mas tomamos a medida A, B e C para garantir que não acontece com mais pessoas. Portanto, acho que é isso. Sim, e por fim, passar à pergunta da Sónia, desde já agradecer a todos. Como se gera conflitos internos na organização relacionados com problemas de inclusão, opressão interpessoal? Pronto. Aqui, eu não sei se a Sónia está a referir a um caso específico, vamos imaginar entre duas pessoas ou em geral, mas eu diria, em caso específico, o que não fazer, que é nunca colocar as duas pessoas uma à frente da outra como se fosse vamos resolver isto aqui no recreio, não é? Isso não sugiro de todo. E depois é a questão da sensibilização, porque muitas vezes é mesmo uma falta. Eu não quero magoar ninguém. Portanto, se eu souber que eu estou a magoar, ou se eu estou ou se eu estou a ser prejudicial para alguém, eu vou querer melhorar, eu vou querer entender porquê. E, portanto, eu acho que é muito esta consciencialização e esta criação de awareness que pode fazer com que as pessoas entendam. Agora, há de haver sempre pessoas que vão fazer comentários negativos e que vão fazer comentários que prejudicam o outro. E depois aqui acho que existem diversos graus até o que é que quadra ou não quadra com os valores e com o código de ética da empresa. Portanto, se eu tiver nos meus valores e no meu código de ética tratar todas as pessoas com respeito, eu não posso aceitar que alguma pessoa seja tratada sem respeito. Portanto, eu vou ter que ter algumas medidas que passa da consciencialização, da capacitação, para depois então, se for como é que, agora falta uma palavra, mas se for acontecendo ao longo do tempo, se for uma coisa que é constante, então aí tomar outras medidas que podem ser menos simpáticas e menos didáticas. Sim, mas infelizmente às vezes tem que ser, ou seja, a forma de resolver e de proteger as pessoas, proteger no sentido de as incluir efetivamente, pode haver o... Sim, e eu acho engraçado, porque nós falamos sobre as pessoas que trabalham connosco, não é? Mas agora imaginem isto com clientes. Portanto, há empresas que lidam com clientes que são altamente discriminatórios. E aqui há empresas que decidem recusar um cliente que é discriminatório. Portanto, um cliente que discrimina as minhas pessoas, eu não quero o dinheiro dessa pessoa. Claro que isto aqui é um stand-up muito forte, mas eu acho que é mesmo um stand-up muito forte e é interessante ver isso. Sim, infelizmente eu diria que nem todas se podem dar ao luxo de o fazer ou nem todas têm a sensibilização efetiva para o fazer, mas é facto, Sim. é o voltar atrás no que estavas a dizer de bater a bota com a perdigota, não é? Porque se eu defendo isto, defendo até ao fim. Agora, nem sempre efetivamente é possível, mas quando é muito bom que assim seja, porque é possível. Sim, é possível, nem sempre se quer, porque se põe em causa o valor económico versus aquilo que nós estamos a defender, não é? Ou seja, possível é. Sim, claro, isso sim, de todo. Desculpa, Rita, mas né? Não, eu estou a dizer assim, não ser possível desde o ponto de vista, imagina, estou a pensar num caso de empresas mais pequenas em que é um cliente muito grande e que a empresa economicamente depende daquele cliente. Sim, aí claro, pode não ser possível, desde o ponto de vista de manter a empresa no imediato se eu recusar aquele cliente, estava a dizer agora.
Possível é sempre porque depende de nós a decisão, não é? Portanto, era mais ainda ao extremo de uma situação em que lá está, há uma dependência grande de manter a empresa e como há outras situações que podem ser trazidas agora. De facto, o cenário ideal e que em geral depende de nós. É super difícil, é muito difícil essa decisão, porque é uma decisão que toca no bottom line, não é? Portanto... Sim. Uma última pergunta do Hélio, se calhar para fecharmos. Mariana, quando falamos muito atualmente de autenticidade, que achas das empresas que não têm história com este tema, mas que pretendam começar a implementar porque se identificam com ele, assumir exatamente isso, ser uma espécie de ponto de partida? Acho que é isso que mencionaste, Hélio. Eu acho que é assumir que queremos começar a trabalhar nestes temas e começar a trabalhar da forma mais honesta possível, ou seja, se queremos começar a trabalhar e se nos identificamos, vamos fazer a tal análise, a tal fotografia da empresa, onde é que estamos. Portanto, identificamos 3 áreas que são de melhoria e que queremos trabalhar e ser honesto em primeiro lugar, e fala-se muito em fadiga da diversidade e inclusão, porque as empresas muitas vezes não têm a estratégia bem delineada e, portanto, as pessoas colaboradoras fartam-se e cansam-se e não veem evolução. Portanto, eu acho que a transparência na comunicação com as pessoas colaboradoras é um dos pontos mais importantes, porque as pessoas colaboradoras sabem o que é que acontece e o que é que não acontece, não é? Há sempre as conversas de corredor, há sempre este tema. Portanto, é o que tu disseste, assumir. Sim, e a dizer que também, como tu fizeste referência no início, que até acho que é um dos serviços que vocês têm, que é o ouvir como ponto de partida, para saber, ou seja, se não sabemos quais são os pontos críticos ou os pontos mais importantes para começar, eventualmente fazer um primeiro questionário, uma avaliação de riscos e perceber por onde é que eu vou começar. Deixar só aqui já agora uma nota da Priscila, que saltei e peço desculpa por isso, de um TED para auxiliar na criação de um código interno. Acho que vale a pena também assinalar, tem aqui algumas sugestões importantes, porque este trabalho é contínuo, não é? E estamos todos em pontos diferentes. E acho que ficamos por aqui. Agradecer a todos, não sei se Mariana quer dar alguma palavra. Eu, desde já, da Saint-Gobain, agradecer a Mariana se ter disponibilizado, porque efetivamente é importante para nós estamos a fazer caminho, mas há muito caminho por fazer e, portanto, toda a sensibilização é importante, e agradecer a todos. Obrigada Rita pelo convite e obrigada pela vossa participação e pelas perguntas interessantes que foram lançando. Estou disponível se quiserem seguir a conversa. Obrigada.